assim, nessa prática, você pode se manter por 10 minutos, ser um ótimo exercício. Você vai unificar a energia mental, vai desenvolver condições de sustentação da atenção. Então, todos esses recursos, todas essas sugestões de prática de Kundalini Yoga são altamente terapêuticas para os distúrbios de atenção, inclusive para distúrbios cognitivos ligados à memória. Também contribui muito para restaurar a capacidade cerebral, a acuidade cognitiva e o foco, capacidade de profundidade, continuidade, o foco. A sugestão é: mantenha-se diariamente com esses exercícios por 40 dias. Você vai conseguir estabilizar os efeitos e gerar realmente mudanças. Outro transtorno, então, é fadiga da informação. Tá? Eu vou compartilhar a tela, vamos conversar um tanto sobre isso e vou mostrar as práticas que podem ajudar a restaurar a vitalidade psíquica e eliminar a fadiga de informação. Vai gerando um embotamento e uma dificuldade de cognição crítica profunda. Vai gerando um estado de apatia cognitiva, do excesso. Compartilhar a tela e vamos em seguida já fazer a prática. O objetivo terapêutico nessa prática é descomprimir a mente. Descomprimir. Vocês entendem que descomprimir quer dizer, quando uma mente está com excesso de informação, ela começa a criar focos de tensão interna. A energia vai ficando estagnada, se comprime, ou seja, se fecha, se comprime numa determinada área, ou seja, aquela área fica restrita e vai fazendo diferentes camadas, como bolsões de compressão. Isso vai dificultando uma fluidez harmônica, integrada da inteligência, da atividade mental. Então, com isso, se restaura a clareza e um grande propósito nesse trabalho é desenvolver um sentido de silêncio interno. Né? Uma primeira experiência, né, com o ritmo respiratório, a gente vai desenvolver umas técnicas com ritmo respiratório. O ritmo respiratório afeta profundamente a atividade mental. O ritmo respiratório ele vai gerar uma mudança mental muito importante, porque assim, é importante entender, quando a mente está cansada, sem energia, ela não tem condições de atuar sobre ela mesma. Ela fica sem condições de atuar sobre ela mesma. Quando você usa um recurso indireto para atuar sobre ela, né? Você tem condições de eficácia muito maior. No nosso caso agora, a gente vai usar a respiração como um modo de afetar a condição da mente. Então, o primeiro ponto é estabelecer um ritmo respiratório específico que vai afetando a atividade psíquica. Inclusive as glândulas, tipo pituitária, né, pineal. Então, une assim, polegar indicador, relaxa. Você vai inspirar. Vou dar uma escala para você avançar. Respiração 5, 5, 5. Outra medida. 8, 8, 8.
E a última, eu diria a mais apropriada, 10, 10, 10. 10 para inspirar, 10 segurando o ar, 10 para exalar. Ou 5 inspirando, 5 retendo, 5 exalando. Os 3 tempos iguais. Esse é um primeiro exercício que afeta profundamente o estado mental. Então, fecha os olhos, vai no teu ritmo. Você começa com 5, 5. Vamos começar com 5. Vou sugerir o avanço para 8. Você vai testar. Vou sugerir o avanço para 10. Você vai testar. Você fica na medida mais harmônica para você no momento. Relaxa os ombros, relaxa a boca, olhos fechados. Se vê se consegue avançar para 8, 8, 8. Tenta avançar para 10. Você consegue manter 10, 10, 10. E essa prática você pode manter por 5 minutos. Em 5 minutos. Quando completa os 5 minutos, e se mantém relaxando, os olhos fechados. Essa prática te retira de uma instância periférica reativa para uma dimensão contemplativa mais profunda. A sua energia mental aumenta.
E permanece em silêncio, relaxando. Mantém silêncio, escutando internamente. Um som que ocorre dentro de você. Cada vez que o ar entra, cada vez que o ar sai. Nesse caso, quando você completa, você não interfere mais na respiração. Só observa. É profundo. Então, tu vai fazer mais um exercício que restaura a vitalidade cerebral. Fadiga é um cansaço de informação, mas que afeta o nível de vitalidade cerebral. Você vai melhorar, vai fazer uma melhor distribuição, vai afetar o campo eletromagnético em torno da cabeça. Para esse exercício é excelente também para aumentar a acuidade cognitiva e a memória. Contrai os dedos bem fortes, assim. Abre os braços, paralelos ao chão, dedos contraídos. A inspiração será pelo nariz, você inala e exala cruzando os braços lá sobre a cabeça, retornando com as mãos na horizontal, retorna sobre a cabeça com a outra mão na frente, inspira, vem para a horizontal. Então, inspira, inspiração é profunda e forte, bem vigorosa. Se tiver pressão alta, cardíaco, gestante, faz mais suave. Inspira, mantém braços abertos, segura o ar, contraindo, mantém contraídos os dedos, segurando o ar. Exala, mantém a postura dos braços, inspira profundo, segura o ar. Exala. Última, inspira, segura.
Exala. Faz os braços, chacoalha. Chacoalha os braços. Desce. Nunca polegar indicador e relaxa. Relaxa os braços. Relaxa os ombros. Relaxa a mandíbula. Concentra entre as sobrancelhas. Mente tranquila. Observe quem observa. Perceba que sempre tem uma presença. Observa. Capta essa presença. Em silêncio. Perceba de onde a observação parte. Que é esse eu que observa. Capta essa presença. Relaxa. Em silêncio pelo tempo. Fechar. Confortável para você. Quanto mais tempo, melhor. Quando terminar, traz as mãos no centro. Então, o mantra Sat significa verdade. Nam. Sat Nam. Bem longo. Sat. Nam. Sat. Nam. Sat. Nam. Vira. Exala. Topo da cabeça. E os braços. Desce. Agora vamos ao último desses transtornos citados inicialmente, que é o narcisismo, uma autoimagem inflada, uma autoimagem, né? Inflada, mas, em geral, sem consistência. Né? Uma autoimagem ilusória. Um narcisismo como um culto de uma imagem que que é frágil, que necessita da validação dos outros, da aprovação, né? Portanto, é uma autoimagem bastante, digamos assim, inconsistente, né? Que está na base, em geral, da maior parte dos sintomas e dos transtornos, né? Porque ela está relacionada com a ignorância sobre si mesma. Ela está estruturada numa noção de si baseada no passado, baseada nas memórias, baseada nas experiências. Uma noção de si que não tem consistência, que não tem autoexistência, né? É uma dinâmica de memórias e movimento que desenvolve uma ideia de si e gera um ilusório ponto fixo que passa a ser a referência, que passa a ocupar o lugar de uma identidade. O fato de que isto não é identidade se explica muito simplesmente, muito claramente, de forma muito óbvia. Identidade é aquilo que se mantém sendo o que é. Identidade é sustentação do que se é, né?
A palavra identidade está relacionada a isso. Aquilo que é sempre o mesmo, aquilo que se mantém sendo o que é. Considerando que a imagem de si é uma imagem constituída de experiências, de conhecimentos, de resíduos, de memórias, né? E o tempo todo novas memórias, novas experiências, novos conhecimentos estão ocorrendo. Então está havendo uma modificação constante dessa noção de si. Portanto, é uma noção de si que não é identidade. Ela não é identidade, ela não tem condições de ser identidade, porque ela sempre está mudando. Ela é sempre diferente do que era no instante anterior. Isso não é identidade. Isso é um fluxo de memórias, isso é um fluxo, é um vir a ser constante. É o reino da diferença, mas não é o reino da identidade. Se existe identidade, ela está fora desse fluxo do tempo. Se existe identidade, ela é atemporal. Na perspectiva yogi, claramente a afirmação é de que a identidade é um sentido de si atemporal, ahistórico, que é o que ele é desde si mesmo e desde sempre. É aquilo que popularmente se chama de presença divina, né? Outros temos como alma, o ser divino, etc. O incondicionado, né? Aquilo que não é determinado pelas condições. Portanto, já claramente a gente poderia ter uma reflexão até mais longa sobre isso. Mas dá para entender, portanto, que essa imagem de si, sendo sustentada pelos resíduos do passado, ela é intrinsecamente inconsistente, porque ela não tem uma existência própria, ela está sempre se modificando a cada passo pelo que acontece. E daí vem a necessidade de controle, de certeza sobre o que vai acontecer. Porque seja o que for que ocorra, pode modificar essa imagem de si. Então há sempre o receio do momento seguinte. E, portanto, há sempre uma necessidade de certeza e de controle, que não se sustentam, que não são possíveis, né? Controles e certezas. E isso gera uma insegurança crônica. Isso gera, no extremo, gera uma certa ansiedade e pânico. Então, esse narcisismo, né, que se sustenta muito pela atividade digital e que é estimulado por essa tendência de validação, por essa tendência de ser aprovado, né? Por essa tendência de vender-se a si mesmo enquanto empreendedor de si mesmo no mundo da rede social. Isso isso estimula, né, e de certa maneira deforma essa autoimagem já ilusória, mas que tende a se inflar, se ampliar por necessidade de autogarantia, né? E também por uma necessidade objetiva de gerar repercussões profissionais. Então, é um contexto, né, bastante amplo que nos interessa tratar e ver de que modo o yoga pode contribuir com algumas práticas para atenuar isso. Porque, claro, em última instância, o grande projeto do yoga é a desconstrução da ideia ilusória de si e é a consciência ou a descoberta daquilo que autenticamente cada um já é. Cada um já é aquilo que pretende ser. Cada um já é aquilo que sente falta de ser. Porque, em última instância, a única dimensão autêntica do ser, é a dimensão divina, atemporal, plena, completa. Não estando ciente dessa dimensão, existem noções provisórias, ilusórias, decorrentes da interação, das memórias, dos resíduos do passado. Então, o yoga, em última instância, é a desconstrução de uma noção ilusória de si e a vivência plena a partir de um ser autêntico, que é criativo, que é transbordante, que se manifesta com coragem natural, incondicional, né? Então, esse é o sentido mais amplo. Num sentido mais restrito, já atenuando esse excesso, essa autoimagem inflada, é trabalhar com isso de uma maneira harmônica, de uma maneira que vá saindo desse excesso
que acaba gerando fragilidade, por mais que alguém pudesse supor que uma autoimagem inflada é muito confiante. Não, uma autoimagem inflada, ela é inflada, mas não tem consistência. Então, ela tem muito receio, né? E ela tem muita necessidade de garantia, de asseguramento. Então, descomprimir um tanto isso, trazer para um sentido mais essencial, é o que é possível trabalhar nesse nível de trabalho aqui, localizado, nesse transtorno contemporâneo do narcisismo, né, dessa autoimagem, estimulada e construída muito nas redes sociais. Já era antigamente, constantemente ainda hoje, construída nas relações, que as redes ampliaram a possibilidade das relações. Vamos ver que modo a gente pode trabalhar isso. Um ponto, um ponto-chave é começar trazendo mais a energia para a área do coração e diminuindo o excesso da cabeça, digamos assim. Aquela ideia egóica que quer controlar e que está centrada muito na atividade mental, intelectual. É desacelerar isso, trazendo mais para o coração. Então, um exercício interessante. Une as palmas das mãos, pressiona sutilmente, respira profundo, cria uma pressão firme, relaxa ombros, relaxa mandíbula. Começa a respiração rápida, se não tem nenhuma contraindicação, começa, mantendo os olhos fechados. Respira, mantém, pressiona, relaxa, exalando. Mantenha as mãos unidas, sem muita pressão. Concentra no coração, centra o peito. Faça uma respiração muito profunda. Mantenha a concentração bem no centro do peito. Inspira contando até 8 e exala contando até 8, com a concentração no coração. Mantenha essa respiração bem profunda. E mentalmente, quando você entoe o mantra Sat, alongando a sílaba assim. Sa. Quando vai exalar, não. Mas faça isso mentalmente, sem produzir som. Sat, quando inspira, não. Quando exala. A verdadeira identidade, Sat,
a verdade, Nam, a frequência da verdade, a vibração, a fragrância, Sat, muito tranquilamente, falando Satnam, inspirando bem profundo, sem contagem, só com mantra, concentrando no coração, que vai dissolvendo aquela persona espiritual, aquele falso eu, vai conectando com um sentido impessoal, atemporal, sentido de identidade divina, plena. Compreenda que para diminuir essa tendência de autocentramento, uma outra indicação é sirva, é algum trabalho, alguma atividade que você faz para beneficiar alguém, com o único interesse de beneficiar aquela pessoa ou aquelas pessoas. Se engajar numa atividade de servir. Isso diminui o narcisismo, a autoimagem. Traz para o coração, traz para a ação. Mantenha. Mantenha um pouco mais essa respiração. Um sapão bem longo, com foco no coração. Respira profundo. Você pode trazer as mãos, abrindo os braços. Concentra no coração. Vai fazer um som RUM, H-U-M. Sem abrir a boca, fica fechada, se produz esse som. Durante a exalação, o som é emitido. Vai inspirar profundo, concentra no coração e daqui emite o som. Sempre concentrando no coração. Hum, 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 hum.
sempre relaxando mais. Quando se cansar os braços, faça um tempo com as mãos aqui no coração. Hum. Pode, retorna. Hum. Hum. Vamos iniciar. Inspira, traz as mãos no coração. Exala. Fica silêncio. Hum. Tem 15 minutos. A melhor tempo. 10 minutos fazendo som, concentrando o coração. Isso é importante. 10 minutos fazendo som, lábios ficam unidos. 5 minutos de silêncio. Tu vai te tirar de um estado exacerbado de apreensão, de imagem, de asseguramento, vai desacelerar e trazer energia mais para o silêncio, para a conexão mais interna, mais profunda, simbolizada aqui no coração. É uma ótima prática para dificultar a manutenção daquela imagem que tem muito de inquietação e desacelerar, trazendo para um espaço de serenidade meditativa, de coração, e repetindo a grande, junto com tudo isso, um grande trabalho importante para sair, para atenuar essa noção de identidade narcísica, né, identidade superficial, egóica, acessar cada vez mais uma identidade essencial, atemporal, profunda, que se valida de si mesmo, que é a luz de si mesmo, e que cria a sua própria vida a partir de si mesmo, que se guia menos pelo que os outros falam, se guia mais por aquilo que escuta no coração. Então, aí tem esse recurso desses transtornos, aproveite essas práticas, concentra uma de cada vez, identifique qual hora que você está precisando mais, mantenha-se por 40 dias, se possível, 40 dias é o tempo melhor, é a dosagem melhor, todo dia possível, que aí você vai ter o melhor. É como uma medicação, você tem uma dosagem, de 8 em 8 horas por 12 dias, que você tem diariamente, 24 em 24 horas. Não é tão apertado assim o tempo. Durante um período aí de 40 dias, você vai ter um ótimo dia, ok? Fique em paz, que aproveite bem esses recursos e possa tornar sua vida pacífica, tornar sua vida criativa, intensa, cheia daquela paixão do infinito que pulsa no coração, que te leva para compartilhar, que te leva para mover-se no mundo, né, expandindo essa fragrância que emana da tua própria alma. Mas, fazendo isso com vitalidade, fazendo isso com serenidade, fazendo isso com qualidade, sempre numa frequência inspirada numa frequência do sagrado que pulsa aí no coração. Vai, Guru, aproveita bem, em paz.